Beleza? Vamos para as informações lá. É só para maiores de 8 anos e sempre com muita responsabilidade. Vamos para maiores informações, galera. É o seguinte. O Flamengo registrou 236 milhões e 300 mil em receitas brutas entre janeiro e março de 2025. Esse é o maior faturamento operacional da história do clube para os 3 primeiros meses do ano. Óbvio, desconsiderando receitas com transferências de atletas. Essa informação foi divulgada no balanço oficial do clube, que está lá no site oficial. Quem gosta de acompanhar essas informações ficam lá no site oficial do clube. E nesse balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, o Flamengo indicou um investimento de cerca de 100 milhões de reais em compra de jogadores. Pois é, veio Juninho, veio Danilo que foi, entre aspas, de graça, o Flamengo não pagou nenhuma transferência. Qual foi o outro? Você já sabe, eu vou recordar vocês aí do outro lado. Gonzalo Plata, é isso mesmo, porque o Flamengo mostrou nesse documento que pagou 29 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al Saad do Catar. Na ocasião, o Flamengo contratou o atacante equatoriano em agosto, do ano passado, por cerca de 9 milhões de dólares. Inicialmente, o clube pagou 4 milhões e 250 mil, ou seja, dá em torno de 24 milhões de reais por 50% para a liberação imediata do jogador. E ficou estipulado que se Plata batesse uma determinada meta é essa que a gente trouxe em primeira mão, de 1.500 minutos disputados no primeiro ano de contrato, o Fla obrigatoriamente teria que comprar mais 50% do jogador por 3 milhões e 900 mil dólares, que dá exatamente 29 milhões de reais, segundo o documento oficial do Flamengo. E o Flamengo disse o seguinte nesse documento: o valor de 99,6 milhões de reais registrado é relativo à contratação dos atletas Danilo e Juninho. Esses dois custaram 52 milhões e 700 mil reais ao Flamengo, e também a opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata de 29 milhões de reais, conforme previsto no contrato de transferência original, e 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores, impostos sobre o pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais, explicou o Flamengo nesse documento oficial. Então o Flamengo, gente, assim, é um clube que mostra tudo, tá? Quem tiver interesse, de verdade, corre lá no site do Flamengo, porque tem tudo à disposição. O Flamengo não esconde nada, não negligencia nada, muito pelo contrário, divulga os seus balanços sempre no tempo hábil, sempre no tempo certo. Então vale a pena você conferir de perto todas essas informações. Informação também sobre Joshua, que fez o atacante, fez o gol da vitória, o atacante que fez o gol da vitória em cima do Botafogo da Paraíba na noite de quinta-feira pela Copa do Brasil. Muita gente me perguntando a multa rescisória dele, 70 milhões de euros. Galera, mais de quase 400 milhões de reais. Multa rescisória é apenas para o clube se proteger, dificilmente alguém paga isso. Inclusive, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz, eu acho que deu até uma exagerada, dizendo que está considerando o Joshua como se fosse uma contratação para ele. Eu acho que, se for uma contratação, essa contratação vai ser pouco utilizada, tal como ele é pouco utilizado, porque ele foi relacionado várias vezes para vários jogos e não entrou em campo. Inclusive, ele começou a ser relacionado na vaga do Wallace Yan, já expliquei aqui, por conta de uma queda de rendimento do Wallace Yan nos treinamentos, desde a briga que ele teve com o Joshua. Os dois quase saíram às vias de fato, na verdade, em um jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Cruzeiro. Isso aconteceu no vestiário, nos bastidores, não veio a público, e a gente trouxe essa informação antes do jogo. Quis o destino que o próprio Joshua botasse a bola na rede e desse a vitória ao Flamengo. Vamos falar agora do elenco profissional que se reapresenta nessa sexta-feira à tarde, para iniciar a preparação para pegar o Cruzeiro no domingo, e quarta-feira o Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Os dois jogos fora de casa, Cruzeiro em Belo Horizonte, Central Córdoba na Argentina. E ontem o Cruzeiro ganhou do Vila Nova pela Copa do Brasil, quinta-feira à noite, e o Gabigol, depois do jogo, foi questionado sobre esse reencontro com o Flamengo que ele vai ter. Inclusive, o Gabigol fez até um bom jogo, que eu assisti ao jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova. Ele não vinha sendo titular, foi titular,
e aí fez um bom jogo contra o Vila Nova, fica a expectativa se ele vai ser titular ou não contra o Flamengo. Espero que não tenha a lei do ex. E ele disse o seguinte: todos sabem do meu carinho e do meu amor pelo Flamengo. Isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Declaração totalmente ok dele. Eu não duvido que ele tenha esse carinho pelo Flamengo. De fato, ele viveu momentos históricos aqui. Para mim, está na galeria de grandes ídolos do Flamengo. E atualmente ele está no Cruzeiro em busca do melhor futebol dele. E sobre o Cruzeiro também trouxemos uma informação em primeira mão há pouco nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram. Dudu não é mais jogador do Cruzeiro, rescindiu o contrato dele, está livre no mercado. Informação essa que foi confirmada logo depois pela diretoria do Cruzeiro em um comunicado oficial, confirmando a nossa informação. Dudu livre, portanto, no mercado. Fecha o olho, José Boto, fecha o olho. Não precisamos do Dudu no Flamengo nesse momento, mas precisamos do Pedro. E a informação que a gente tem agora é muito boa em relação ao Pedro, pelo menos eu acho boa, porque pode ser uma espécie de contratação, tal como foi a renovação do Gerson, que eu considerei uma contratação. Vamos lá, gente, para vocês entenderem o contexto dessa informação. O Pedro ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Antes de ele se lesionar, inclusive quando ele já estava convocado para a seleção brasileira, a antiga gestão, no comando do Marcos Braz e do Bruno Spindel no departamento de futebol, estavam negociando e haviam prometido aos empresários do jogador uma renovação de contrato. Por que tinham prometido? Porque na janela anterior à lesão dele, o Pedro recebeu uma proposta milionária do Nottingham Forest, da Inglaterra. Esse clube fez uma proposta milionária no ponto de vista salarial para o Pedro e ofereceu 30 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo recusou. O Pedro falou assim, cara, deixa os clubes conversar. O Flamengo recusou, Pedro falou, beleza, então a gente segue aqui, não vou, enfim, não tem porquê, o Flamengo não quer, beleza, eu tô feliz no Flamengo, vida que segue. E aí eles trataram dessa renovação de contrato, ficou combinado que ia ter renovação de contrato. E aí veio a lesão do Pedro, em setembro. Obviamente, com a lesão, o Flamengo e os representantes do atleta pararam com a conversa da renovação de contrato. Agora, o Pedro voltou, e voltou com tudo. O que aconteceu? Os empresários ligaram para o José Boto, ligaram para o Flamengo e falaram, olha só, o Pedro está com salário defasado, a gente viu que vocês renovaram com o Gerson, a gente está acompanhando notícias aí que vocês estão conversando por uma renovação de contrato, a antiga gestão tinha um combinado, uma promessa com o Pedro que ele teria um contrato renovado para ter um aumento salarial e agora a gente quer renovar esse contrato para ter esse aumento salarial. Se vocês não quiserem renovar, nós vamos avançar em conversas com outros clubes. O Nottingham Forest continua interessado em Pedro. E aí, vocês vão querer? Porque senão a gente vai buscar uma proposta, nós vamos trazer uma proposta antes mesmo do Super Mundial. Então, os empresários e até mesmo o jogador, porque para os empresários fazerem isso, o jogador autorizou e está ciente de que eles estão fazendo isso. Os empresários estão, entre aspas, cobrando do Flamengo essa renovação de contrato, o que eu acho justo, tá? O Pedro tem que ter o contrato dele renovado. Gente, o Pedro ganha menos que o Michael. A gente pôde ver no jogo de ontem a falta que o Pedro faz e o que o Michael faz em campo. O Michael perdeu um gol sem goleiro. Ele é atacante. Ah, mas a dele não é fazer gol. Ele é atacante. Atacante não pode perder aquele tipo de gol. Nem zagueiro, ninguém pode perder aquele tipo de gol. E o Pedro é um jogador hoje excepcional. O Pedro hoje é o remédio do Flamengo. Com o Pedro em campo, o Flamengo é letal. O Flamengo precisa renovar o contrato do Pedro. Não pode correr risco de deixar esse jogador incomodado, com salário defasado. Como aconteceu com o Gerson, tinha que ter renovação de contrato, agora tem que ter renovação de contrato do Pedro. Foi algo que foi combinado e prometido pela antiga gestão. Agora, a nova gestão tem que fazer isso, tem que renovar o contrato do Pedro. O contrato dele vai até 2027. Vai bater 2026, os caras vão sentar no contrato e vão tirar, pode ter o risco de tirar o Pedro de graça. Então, eu acho que está certo sim, José Boto, em renovar esse contrato. As conversas estão em andamento, eles estão conversando. O Juliano Bertolucci é o representante do atleta atualmente. Beleza, galera? Essas são as informações. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e fui!